Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje, o assunto que nós iremos tratar nesta videoaula será polinômios. Dentro deste assunto, o qual nós iremos ver no decorrer da nossa videoaula, nós iremos abordar alguns tópicos. Vejamos, nós iremos entender o que é um polinômio, certo? Nós iremos entender a classificação dos polinômios e também, por fim, nós iremos aprender como identificar, como saber o grau de um polinômio, ok? Conceituando polinômios, certo? Primeiramente, nós vamos conceituar polinômios. Nós iremos entender o que são os polinômios. Polinômio é toda expressão que indica uma soma algébrica entre adição ou subtração de monômios não semelhantes. Assim como os monômios, os polinômios são expressões algébricas formadas por números, ou seja, coeficientes, e letras partes literais. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão, certo? Então, o que é um polinômio? Um polinômio, como foi dito aí anteriormente, é uma expressão que indica a soma entre, monômios não semelhantes, e essa soma é denominada como soma algébrica, que pode ser tanto uma adição como uma subtração, tá bom? Aí aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos aqui, esse primeiro exemplo de polinômio, 4x mais 6, é uma soma algébrica, por isso que é denominada como um polinômio. Nós temos o 3ab menos 5, que também é outro exemplo de polinômio. Nós já temos aqui, outro exemplo de polinômio, x ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado y ao cubo. E nós temos também outro modelo aqui de polinômio, 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado mais 2e. Lembrando aí, que nós temos uma soma algébrica, de monômios não semelhantes, que aí resulta em polinômios, ok? Agora, se tratando da classificação, dos polinômios, nós iremos entender, como identificar, como caracterizar os polinômios de acordo com a quantidade de termos, certo? Como vocês veem aí, nós temos aí classificando os polinômios conforme os termos. Existem várias formas, vários tipos de polinômios, E para isso a gente tem que ter um cuidado para poder fazer a identificação, e além de fazer a identificação desses polinômios, nós temos que saber como classificá-los, Nós temos que saber como caracterizá-los, tá bom? E como é que nós fazemos isso? Observando a quantidade de termos, Ou seja, a quantidade de partes que estes polinômios apresentam. Aí nós temos o primeiro exemplo, Quando é que o polinômio ele é denominado como monômio? Quando ele apresenta, quando ele possui apenas um termo, Mono quer dizer um. Então, aqui este polinômio ele só tem apenas um termo, que é o 3x. Aqui ele só tem apenas um termo, que é o 5ab, certo? Então, apresentando apenas um termo, o polinômio é denominado, propriamente dito, é caracterizado, melhor dizendo, como um monômio. Quando é que o polinômio ele é classificado como binômio? Quando ele recebe o nome de binômio, a classificação binômio. Quando, ele apresenta, ou seja, quando ele possui somente dois monômios, isto é, dois termos separados por uma operação de soma ou subtração. Então, ele é denominado como binômio. Aqui, nós temos o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Então, nós temos aqui, dois monômios,
né? Ou melhor dizendo, dois termos separados pelo sinal de subtração. Então, se nós temos dois termos, está separado pelo sinal de subtração, aqui nós temos um polinômio classificado como binômio. Da mesma forma aqui, ó, 3AB mais 3CD ao quadrado. Então, aqui nós temos um polinômio com dois termos separados pelo sinal de adição. Por isso que ele recebe o nome de binômio. Quando é que o polinômio é caracterizado, é classificado como trinômio, né? Quando ele apresenta três termos, certo? Quando ele apresenta três termos, ou seja, quando ele apresenta três monômios separados por operação de soma ou subtração, né? Aqui, como vocês podem ver, nós temos três monômios, né? Esses três monômios, eles estão separados, né, pelo sinal de adição. Então, nós temos três termos, certo? Ó, três termos separados pelo sinal de adição. Se nós temos três termos, x ao quadrado, 3x e o 7, separado pelo sinal de mais, então ele é classificado como um trinômio, ok? Aqui nós temos o outro exemplo também, ó, m ao cubo n mais m ao quadrado mais n ao quadrado. Ó, três termos, três monômios, separado pelo sinal de adição também. Então, ele é um trinômio. E, por fim, né, para finalizar aí a questão da classificação dos polinômios, nós temos o próprio polinômio. Quando é que o polinômio, né, ele é classificado, ele é visto como, né, com esta classificação de polinômio, né? Quando ele apresenta 4 ou mais monômios, ou seja, quando ele apresenta 4 ou mais termos separados, né, pelas operações de adição ou subtração. Então aqui nós temos, ó, um termo, dois termos, três termos, quatro termos. Então, ó, tudo separado por, aqui separado por menos, aqui é separado por mais, aqui é separado por menos. Então aqui, ó, nós temos quatro termos, quatro monômios, né, diferentes. Então ele é um polinômio. Então, recapitulando, polinômio que apresenta apenas um termo é denominado como monômio. Quando apresenta dois termos, é denominado como binômio. Quando apresenta três termos, é trinômio. E quando apresenta quatro ou mais termos, é um polinômio. Sempre lembrando que esses termos, né, são monômios que são separados por ou uma adição ou uma subtração.